A ira que queima. O silêncio da madrugada envolvia o Egito como um manto pesado. Após 5 pragas devastadoras, a terra já não era mais a mesma. As águas que outrora eram a força vital do Nilo tinham se tornado um símbolo de destruição, ou os campos, invadidos por rãs e depois devastados por enxames, estavam estéreis, ou o gado, que representava riqueza e sustento, havia sucumbido à peste. Apesar disso, o faraó Ramsés permanecia implacável. Ele recusava-se a libertar os hebreus, oprimidos por gerações, zombando das advertências de Moisés e Arão. Naquela manhã, o Senhor falou novamente a Moisés. Levanta-te de madrugada, vai ao encontro de Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, e deixa o meu povo ir para que me sirva. Caso contrário, farei cair sobre ti e sobre o teu povo uma praga que atingirá a própria carne de vocês. As palavras eram diretas e inquestionáveis. Moisés sabia que o faraó não cederia facilmente, mas o Senhor o instruíra a ser firme. Na companhia de Arão, ele se aproximou do palácio real com um semblante sério e determinado. Guardas tentaram barrar sua entrada, mas hesitaram ao ouvir a firmeza na voz de Moisés. Levem-nos ao faraó. Temos uma mensagem que não pode ser ignorada. Quando os 2 irmãos foram conduzidos à presença do faraó, o ambiente estava carregado de tensão. Ramsés, com um sorriso irônico no rosto, os recebeu como quem encara uma inconveniência menor. Vocês retornam? Ele zombou. O que mais o Deus de vocês tem a dizer? Não bastaram as pragas que trouxeram à minha terra? Não se cansam de me desafiar? Moisés, sem hesitar, respondeu. Assim diz o Senhor, se não libertares o meu povo, cinzas serão lançadas ao céu diante dos teus olhos, e elas se tornarão feridas e úlceras ardentes sobre ti, sobre teus servos e sobre todo o Egito. O faraó, mais uma vez, não demonstrou abalo. Sua confiança inabalável em sua própria divindade o fazia desdenhar de qualquer ameaça. Com um gesto, dispensou Moisés e Arão, mas os 2 não precisavam de mais palavras. Seguindo as instruções de Deus, Moisés e Arão saíram do palácio em direção a um forno de tijolos, um dos muitos espalhados pela cidade, usado para moldar as pedras que construíam os monumentos faraônicos. Moisés recolheu cinzas quentes do forno e, com Arão ao seu lado, lançou-as ao vento em um gesto solene. Aquele momento selaria o destino do Egito. O vento carregou as partículas finas pelas terras do faraó. À primeira vista, pareciam inocentes, mas logo começaram a manifestar seu verdadeiro propósito. As cinzas, tocadas pelo poder do Senhor, tornaram-se uma praga avassaladora. Onde quer que caíssem, feridas dolorosas brotavam na pele das pessoas. As úlceras eram profundas, supuravam pus e causavam uma dor que ninguém conseguia suportar. No palácio, os primeiros gritos de desespero foram ouvidos entre os servos e guardas. Homens e mulheres tentavam aliviar as queimaduras, mas nada surtia efeito. Os sacerdotes do Egito, que haviam tentado em vão replicar as pragas anteriores, também foram atingidos. Eles, que antes eram vistos como a conexão com os deuses egípcios, agora estavam tão vulneráveis quanto o povo comum. Incapazes de ficar de pé devido à dor, imploraram ao faraó para que libertasse os hebreus. Ramsés, no entanto, endureceu ainda mais seu coração. Mesmo quando as feridas começaram a surgir em sua própria pele, ele se recusou a dar ouvidos à dor que corroía seu corpo. Para ele, ceder significava uma derrota que mancharia sua autoridade divina para sempre. Enquanto isso, pelas ruas e aldeias do Egito, o caos se espalhava. Os mercados estavam vazios, as casas transformaram-se em câmaras de gemidos, e o trabalho parou. Ninguém estava isento, e até mesmo os animais restantes sofriam com feridas em suas peles. No meio dessa desolação, os hebreus permaneciam intocados pela praga. Era mais um sinal do Deus que os protegia e clamava por sua libertação. Muitos egípcios começaram a questionar o poder do faraó, murmurando entre si se ele realmente era digno de ser chamado de Deus. Apesar de tudo, Ramsés se recusava a ceder. Moisés e Arão observaram de longe o sofrimento do povo egípcio e souberam que a dureza do coração do faraó só poderia levar a consequências ainda mais terríveis. O grito do desespero. Os dias que se seguiram foram sombrios para o Egito.
A praga das úlceras não cessava, e o que parecia ser um castigo momentâneo tornou-se um pesadelo contínuo. O calor escaldante do deserto intensificava a dor, e as noites, que antes traziam algum alívio, agora eram preenchidas por gemidos de angústia que ecoavam pelas aldeias e cidades. As feridas não cicatrizavam, e os sacerdotes egípcios, desesperados, procuravam remédios e feitiços que pudessem reverter a situação, mas tudo era inútil. No palácio, Ramsés lutava contra a própria dor, recusando-se a demonstrar fraqueza. Suas feridas o faziam perder noites de sono, e sua irritação aumentava a cada súplica de seus conselheiros para que libertasse os hebreus. Ele os ignorava, insistindo que as pragas eram uma coincidência ou um truque dos estrangeiros. Contudo, no fundo de seu coração, começava a sentir o peso do que enfrentava. Moisés e Arão, por sua vez, mantinham-se fiéis à ordem do Senhor. Eles voltaram à presença do faraó quando Deus assim os instruiu, enfrentando novamente o olhar furioso do governante. Ramsés, ainda coberto de úlceras, tentou se erguer com dignidade, mas a dor o fez vacilar. Seus conselheiros, também atingidos, mal conseguiam se levantar para apoiá-lo. Ainda ousas desafiar o Senhor? Perguntou Moisés com firmeza. Até quando endurecerás o teu coração? Não vês que o Deus de Israel é o único verdadeiro? Deixa o meu povo ir, para que sirva ao Senhor. Ramsés, com a voz embargada de raiva e sofrimento, respondeu: Quem é o teu Deus para que eu o tema? Não libertarei os hebreus. Nem todas as pragas do mundo me farão dobrar os joelhos. Moisés o observou por um momento, com um misto de compaixão e determinação no olhar. Ele sabia que as palavras do faraó não passavam de uma fachada. No fundo, Ramsés estava consumido pela dor e pelo orgulho ferido. Ainda assim, a ordem de Deus era clara, e Moisés não podia voltar atrás. Enquanto os irmãos deixavam o palácio, o caos no Egito atingia níveis insustentáveis. As pessoas imploravam por alívio, mas ninguém conseguia escapar do sofrimento. Algumas aldeias foram completamente abandonadas, pois os habitantes fugiam em busca de um lugar onde pudessem se esconder da maldição. Outros começaram a olhar para os hebreus com um misto de inveja e esperança. Afinal, o povo de Israel parecia intocado pelas pragas. Muitos começaram a murmurar que talvez o Deus deles fosse o verdadeiro, e não os deuses do Egito. O faraó, no entanto, mantinha seu coração endurecido. Ele proibiu qualquer menção ao Deus dos hebreus entre seu povo e ordenou que todos continuassem a servi-lo como de costume. Mas era impossível ignorar o sofrimento que se espalhava como uma doença sem cura. Com o passar dos dias, os egípcios começaram a perder a fé no faraó. O que antes era uma adoração cega agora dava lugar a dúvidas e murmúrios. Como poderia um Deus viver entre eles e ainda ser incapaz de protegê-los? As estátuas de Horus, Ísis e Ra, que antes eram reverenciadas, agora eram evitadas por muitos. O sofrimento havia corroído a crença do povo em suas divindades e na liderança de Ramsés. No entanto, o coração do faraó continuava como pedra. Nem mesmo os gritos de seu próprio povo conseguiam abalar sua determinação em manter os hebreus como escravos. A cada súplica para que cedesse, ele respondia com raiva: Não libertarei os hebreus. Meu poder não será desafiado. Moisés e Arão aguardavam em silêncio a próxima ordem do Senhor. Eles sabiam que o sofrimento do Egito era uma consequência direta da teimosia do faraó, mas também confiavam que Deus estava conduzindo tudo para um propósito maior. A cada praga, o poder do Senhor se tornava mais evidente, e o mundo começava a entender que não havia outro Deus como ele. Finalmente, após muitos dias de tormento, a praga das úlceras começou a dar sinais de que se dissiparia, mas não antes de deixar marcas profundas na pele e na alma dos egípcios. A dor havia moldado uma nova percepção entre o povo: o faraó não era invencível, e o Deus dos hebreus era real e poderoso. No entanto, mesmo com as feridas começando a cicatrizar, o coração de Ramsés permanecia endurecido. Ele não sabia que o Senhor estava apenas começando a revelar seu poder. Mais pragas viriam, cada vez mais severas, até que o faraó não tivesse outra escolha a não ser dobrar-se diante do único Deus verdadeiro. Enquanto o sol se punha sobre o Egito, Moisés e Arão oraram ao Senhor, pedindo força para o que estava por vir.
Eles sabiam que o desfecho dessa história seria grandioso, mas também doloroso. O Egito ainda enfrentaria o juízo divino, e o povo de Deus seria finalmente libertado, como o Senhor havia prometido desde o princípio.